Que bom estarmos juntos neste programa onde nós temos a possibilidade de refletir a liturgia da Igreja e hoje, na solenidade do glorioso São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, quero acolher você e agradecer também porque você me acolhe onde você está para escutarmos juntos a Palavra de Deus. Quero proclamar, em primeiro lugar, o Evangelho dessa solenidade, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, os versículos 16 a 18, depois de 21 a 24. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrava-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque ele salvará o povo do seu pecado. Que palavra que gera no nosso coração gratidão. Que promessa do Senhor, a vinda de Cristo para nos salvar. Mas ele não veio do nada, né? Foi desde todo o tempo preparado, e a carta de São Paulo aos Gálatas nos diz isso, né? Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, tendo uma história, essa mulher que estava prometida ao glorioso São José, e São José não foi alguém que, como se tivesse sido esquecido, não foi esquecido, e você escutará hoje nessa reflexão aqui, que José estava também dentro dos desígnios amorosos de nosso Senhor, de nosso Deus. Mas, em primeiro lugar, quero partilhar com você nessa solenidade um dado histórico, como essa solenidade surgiu, né, em que contexto que essa solenidade surgiu. Então, em primeiro lugar, para nós compreendermos, essa solenidade, ela marca e tem mais início exatamente a partir do Papa João XXIII. Mas, já no século IX, nós tínhamos ali uma celebração no norte da França. Mas percebam, antes do século IX, nós não tínhamos muitas coisas, muitas liturgias, muitas celebrações a respeito do glorioso São José. É como que, desculpe as palavras do padre aqui, é como se São José tivesse sido esquecido, né? E nós não podemos esquecer daquele que participou ativamente e com carinho do cuidado da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nós percorrendo o caminho histórico, então a partir do século IX, nós já temos uma celebração no norte da França. Depois, no século V, ganhou muita força o culto ao glorioso São José na Itália, algumas cidades da Itália, depois na Alemanha e em outros países da França, não somente no norte. Passado o tempo, o Papa Sisto IV, ele aprova, então, a liturgia ao glorioso São José. Mas foi Gregório XV que aprovou para toda a Igreja a solenidade do glorioso São José. Depois, no século XX, o Papa João XXIII coloca o nome do glorioso São José no cânone romano, e nós assim podemos mencionar sempre nas liturgias o nome do glorioso São José. Depois, olhando a vida do glorioso São José, a história do glorioso São José que nos relata a Sagrada Escritura, um homem que não falou, né? Na Sagrada Escritura nós não encontramos São José falando, mas um homem de ação. Mas, lembrando e olhando para a vida de São José, em primeiro lugar, São José é um homem incomparável. Não conseguimos comparar o glorioso São José devido à sua fé, devido à sua obediência, devido à sua doçura, devido à sua prontidão a Deus. Em primeiro lugar,
ele é guarda dos mistérios de Deus. É isso que nós rezamos hoje na liturgia. O Pai da misericórdia, não é, da divina misericórdia, confiou os seus tesouros ao glorioso São José, a Santíssima Virgem Maria e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, São José recebe este nome de guardião dos tesouros de Deus, ou guardião dos mistérios. E enquanto eu preparava para estar aqui com você, eu fui rezando e pedindo ao São José, guarda-me. E também o desejo que eu peço agora também, que eu faço, né? O desejo que eu tenho em relação a você, que Ele possa guardar você, porque você é um tesouro de Deus. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. E São José quer guardar, quer cuidar dos tesouros de Deus. Assim como Ele guardou, assim como Ele cuidou da Santíssima Virgem Maria, Ele quer cuidar de si. Como Ele tem cuidado de mim como um bom pai. Eu partilho aqui rapidamente com você a experiência que eu faço com o glorioso São José. O meu pai faleceu no dia 8 de dezembro, o dia que celebramos na igreja a Imaculada Conceição. E no ano que meu pai faleceu, eu estava encerrando o ano santo do glorioso São José, o ano josefino que foi instituído pelo Papa Francisco. Naquele dia, celebração da Imaculada Conceição, encerramento do ano santo dedicado ao glorioso São José, meu pai faleceu. E eu entendi, eu tenho um pai amoroso que assumiu a paternidade dele a respeito agora de tudo aquilo que é meu, não é? Ele quer me guardar, glorioso São José. Então eu tenho um pai, como você também tem um pai, você que se sente órfão, ou talvez você que é órfão, nós não somos órfãos, nós temos um pai amoroso, que é o glorioso São José. Depois, relação à fé de José, de São José, a fé dele, diz alguns teólogos, alguns santos, a fé de São José é maior do que a fé de Abraão. E olha que Abraão é considerado o pai da fé. Depois, a obediência de José foi e é maior do que a obediência de Isaac. A coragem do glorioso São José é bem mais do que a coragem de Davi, que enfrentou o gigante Golias. A sabedoria de São José ela é muito mais elevada, ela é muito maior do que a sabedoria de Salomão. Por quê que São José é um homem incomparável? Esses homens que nós mencionamos aqui, que eu mencionei, Abraão, Isaac, Davi, Salomão, são homens grandes na Sagrada Escritura. Mas São José foi aquele que esteve muito próximo da fonte da sabedoria, da fé, da coragem, do amor. São José tomou em seus braços, educou, cuidou aquele que é a fonte de todo bem, a fonte de toda salvação, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E antes de adentrar com você aqui no Evangelho que nós escutamos, da vida de São José, nós queremos escolher também que ele é um homem elevadíssimo na pureza. E diz o beato Guilherme Chaminade, ele diz assim, para ser mãe e virgem, seu esposo também precisava ser virgem, falando a respeito da Virgem Maria. Para que ela pudesse ser mãe e virgem, seu esposo também precisava ser virgem. E diz ainda o beato, a vida de José depende da maternidade da Virgem Maria. A maternidade da Virgem depende de sua virgindade. Sua virgindade depende de São José. São José, que estava prometido ali em casamento com a Santíssima Virgem Maria e vice-versa, a Santíssima Virgem Maria que estava prometida a São José, como nós escutamos no Evangelho, ele não compreendeu muito isso, mas o anjo lhe revelou. E São José também guardou a sua virgindade, guardou a sua castidade, respeitou o sim da Virgem Maria. Então nós podemos contemplar também na vida do glorioso São José um sim tão fecundo, um sim tão generoso e uma graça que nós podemos pedir, outra graça que nós podemos suplicar nesse dia que celebramos a solenidade de São José, além de pedir que ele possa nos guardar, também é pedir a graça da pureza, é pedir a graça da castidade. Nossa Senhora foi preservada do pecado, tendo em vista os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São José não. São José, ele viveu com resiliência, com oferta. Ele não foi preservado.
e ele aceitou, ele se incluiu pela graça de Deus nesse sim da Santíssima Virgem Maria. Então, como diz o beato Guilherme Chaminade, a vida de José depende da maternidade da Virgem Maria. A maternidade da Virgem depende de sua virgindade. A virgindade da Virgem Maria depende de São José, porque ele a respeitou. Ele quis, sim, estar unido a Nossa Senhora na oferta que ela se fez a Deus, virgem antes, durante e depois do parto. São José, Nossa Senhora vivia uma pureza, vivia algo que é tão bonito, que é tão nobre, que a gente tem perdido, não é? Que muitos já não respeitam a escolha do outro, quantos criticam. São José não, ao contrário, ele apoiou. Depois, São José, diferentemente de Pedro e dos demais papas que temos na igreja, ele que foi esse guardião da Virgem Maria, guardião do glorioso São José, ele não somente cuidou do corpo místico da igreja, que é Cristo, né? Mas ele cuidou e educou a cabeça, guiou Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo místico da igreja, não é? Os papas conduzem o corpo místico, Cristo é a cabeça. São José foi esse que guiou, foi esse que conduziu, foi esse que educou aquele que é a cabeça da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, para nós adentrarmos no texto agora que nós proclamamos o Evangelho de São Mateus, só termino dizendo que os anacoretas, homens que buscam uma vida mística, uma vida de ascese, diz que eles praticavam grandes abstinências para salvaguardar a vida de suas almas. Praticavam penitências, abstinências, jejuns, mortificações. Bonito olhar também para a história do glorioso São José e perceber um homem mortificado, um homem de penitência, um homem que tirou da sua própria boca para dar de alimento, para dar de comer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São José foi esse homem que, com o trabalho de suas mãos, com a sua vida doada, alimentou o Filho de Deus. Aquele que é o alimento das nossas almas foi alimentado pelo trabalho, pelo esforço do glorioso São José. Olha que bonito isso. Isso gera em mim uma grande gratidão, não é? Aquele que é o pão da vida soube receber das mãos do glorioso São José o pão material e era tão grato. Depois, por fim, quero partilhar com você aqui algumas reflexões a respeito do texto que nós acabamos de escutar, mas em primeiro lugar eu partilho, tendo em vista o texto do Evangelho de São Mateus que nós escutamos, da anunciação do anjo a São José, começa falando aquilo que o Papa Bento XVI mencionava a respeito daquele que é o patrono universal da Igreja Católica, o glorioso São José. São José era um homem tão vigilante, tão temente a Deus, que mesmo ele estando dormindo, Deus podia lhe falar ao coração, porque o coração do glorioso São José era um coração vigilante. Por isso que Deus lhe falava em sonhos. Mesmo tendo os sentidos adormecidos, melhor dizendo, o coração do glorioso São José estava vigilante, porque estava unido a Deus. Depois São João Crisóstomo disse a respeito de São José: José não era rico. E nós sabemos que a Sagrada Família de Nazaré, era muito simples. José não era rico, sua vida era simples, mas em sua casa havia a maior de todas as riquezas, o próprio Deus feito homem. Talvez você se identifique com o glorioso São José, não tem muitas posses materiais, mas a sua vida e na sua casa tem a maior riqueza, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem Deus, tem tudo. Se temos Jesus, temos tudo. Talvez nos faltam os bens materiais, mas não pode faltar Jesus. São José não era rico, uma vida muito simples, mas na casa de São José e da Virgem Maria estava ali a grande riqueza, o grande tesouro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, na Sagrada Escritura, como nós escutamos, nós percebemos São José como alguém que confia totalmente em Deus, mesmo diante das situações difíceis, não é? Situações complicadas. Quando ele descobriu que Nossa Senhora estava grávida, São José pensou em abandoná-la, mas ele ficou no silêncio orante,
enquanto meditava, diz o Evangelho de São Mateus. São José não era um homem impulsivo, São José não era um homem conduzido pelos instintos, mas era um homem que ficava no silêncio orante. Silenciar, orar, meditar, ponderar, para agir conforme a vontade de Deus. E quando assim ele estava, ele foi surpreendido pelo anjo. Deus também deseja nos surpreender quando nós temos essa coragem, essa ousadia de rezarmos, de pedirmos: Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres neste momento? O que devo fazer? São José ficava ali no silêncio orante. E o que impressiona também na vida do glorioso São José, além desse homem de silêncio orante, um homem contemplativo, São José está pronto para obedecer a Deus. Quando o anjo disse: olha, o que a Virgem Maria, que a sua esposa está gerando, é fruto do Espírito Santo, você deve acolhê-la. São José esteve pronto, ele levantou e fez o que Deus pediu através do anjo. A prontidão para obedecer. Nós queremos pedir também essa prontidão a Deus. Senhor, eu quero estar pronto para o que o Senhor quer. Não é? Eu quero me colocar à disposição da vontade de Deus. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou, cantava o nosso querido Monsenhor Jonas Abib, mas contemplando a vida de tantos santos, mas principalmente contemplando a vida do glorioso São José, um homem de prontidão para obedecer a Deus. Ele não questiona, ele não hesita, ele se levanta e faz o que o Senhor lhe ordenou. É um homem que está com os ouvidos atentos à voz e o comando de Deus. Por isso que ele não foi inserido por acaso. Deus não ia confiar os seus grandes tesouros a um homem que não fosse pronto a obedecer, a um homem que não fosse firme, forte, resiliente. Deus confiou os seus tesouros àquele que está pronto para obedecer, aquele que vive uma pureza, aquele que vive a castidade, aquele que é submetido a Deus, o glorioso São José. Então, assim como Maria disse sim ao projeto divino, José também se tornou colaborador fiel da obra da redenção. Ele acolheu Maria como sua esposa, assumiu a paternidade legal de Jesus e se tornou protetor da Sagrada Família. Por isso que São José é um personagem necessário para a obra da nossa salvação. Por quê? Porque foi ele que conferiu a linhagem davídica a nosso Senhor Jesus Cristo. São José é até mesmo chamado José, filho de Davi. Então, era o pai que registrava, que conferia a linhagem, a realidade civil para o filho. Por isso que São José é necessário. Não somente por isso, tem muito mais coisas, mas para que você entenda. Depois, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, em São José nós vemos o exemplo de um homem justo, aquele que é ajustado, aquele que é pesado e aquele que é encontrado dentro do olhar de Deus, exatamente equilibrado. São José é justo porque foi ajustado à vontade de Deus, colocado na balança, e ele estava ali equilibrado, equalizado. Então, ele não precisa de palavras para demonstrar a sua fé, porque era um homem justo, as suas ações falavam, diziam de quem ele era. Ao proteger e sustentar a família em Belém, fugindo para o Egito, ele trabalhava, tinha responsabilidade familiar, um homem que falou pouco, mas que agiu muito. Um homem de prontidão, um homem de silêncio orante, um homem ajustado à vontade de Deus. Depois, a vida de São José também nos ensina o valor da confiança em Deus. Ele enfrentou incertezas. Nós temos também incertezas, mas é um homem que confiava mesmo diante das suas incertezas. Enfrentou perseguições, enfrentou provações, mas ele nunca perdeu a esperança. Estamos no ano santo da esperança. Um homem que teve incertezas, perseguições, provações, mas que nunca perdeu a esperança. Então nós somos chamados também, como o glorioso São José, a confiar.
a estar aberto também aos sinais de Deus. Deus lhe falava em sonhos. Quanto Deus tem nos falado, quanto Deus tem nos dado sinais, mostrando que Ele está conosco todos os dias. Você tem estado atento aos sinais de Deus? Você tem estado atento àquilo que Deus tem manifestado na sua vida e tem colocado da sua parte confiança, esperança? E eu digo, a esperança não decepciona, porque a esperança não é uma ideia, a esperança é uma pessoa, a esperança é Jesus. Jesus não nos decepciona, podemos esperar nele. São José esperava em Deus, confiou em Deus, sabia que Deus não iria abandoná-lo. Depois o Papa Francisco, na exortação apostólica Patris Corde, ele afirmava assim, José nos ensina que ter fé em Deus inclui acreditar que Ele pode agir mesmo através dos nossos medos, das nossas fraquezas e das nossas fragilidades. Será que São José também muitas vezes não teve medo, não teve as suas fraquezas, não teve as suas fragilidades? Teve, mas ele enfrentou e Deus assim pôde agir poderosamente. Caminhando quase que para o final dessa reflexão da liturgia, desse dia tão bonito da solenidade do glorioso São José que é um exemplo de santidade, exemplo de trabalhador. Como carpinteiro, ele sustentou sua família com o trabalho das próprias mãos, dignificando o trabalho humano como um caminho de santificação. E aqui quero recordar para você aquilo que o nosso querido e saudoso São João Paulo II escreveu na encíclica Redemptoris Custos. Ele escreveu assim: através do trabalho, José exerceu o seu papel de pai na Sagrada Família, transformando o trabalho numa expressão de amor e colaboração ao projeto de salvação. São José ensinou o menino Jesus a trabalhar. São José ensinou o menino Jesus a dedicar horas naquela oficina, com afinco, com esmero. Jesus não era um homem desocupado, mas um homem ocupado no trabalho, na missão. Por isso que o trabalho que entrou para o mundo como um castigo, o Filho de Deus, trabalhando com suas mãos, santificou o trabalho. A partir de Jesus, ensinado por São José, o trabalho se tornou santificado. Seu trabalho é um trabalho santo, porque é através dele que Deus provê, Deus proverá. Deus tem outras formas também de manifestar a sua providência, mas louvado seja Deus pelo seu trabalho, por aquilo que dá sustento para a sua vida. E por fim, São José, nosso querido e saudoso São José, glorioso São José, ele é intercessor poderoso e patrono universal da Igreja, terror dos demônios. Então, São José é reconhecido como um grande intercessor. A Igreja venera como patrono universal, protetor das famílias e dos trabalhadores. Quero encerrar dizendo daquela que buscou tantas vezes auxílio na intercessão do glorioso São José, Santa Teresa d'Ávila, grande devota de São José. Ela escreveu: não me lembro de ter pedido algo a São José que ele não me tenha concedido. É incrível o poder que Deus lhe deu para socorrer todas as necessidades. E Santa Teresa recomendava a devoção a São José a todos os que enfrentam dificuldades, confiando em sua poderosa intercessão. Eu experimentei isso através de algo que chegou para mim, escrever uma cartinha ao glorioso São José. Quero até mesmo dizer a você, se você ainda não fez essa experiência, faça essa experiência de escrever uma cartinha dizendo detalhadamente dos seus pedidos. Coloque debaixo de uma imagem do glorioso São José, ou no quadro, ou dentro da Sagrada Escritura, e deixa ali nas mãos do glorioso São José. Não tenha receio de pedir. São José, ele é considerado também como esse padroeiro dos impossíveis, daquilo que é impossível para nós. São José, pela intercessão dele, quer tornar possível. Na mesma jaculatória a gente reza, Meu glorioso São José, tornai possível para mim as coisas que são impossíveis. Então não tenha receio nenhum, ouse na fé. Seja como São José, um homem ousado na fé. Escreva quais são as suas necessidades de família, quais são as necessidades da sua alma, as suas necessidades materiais, espirituais. Coloque nas mãos do glorioso São José.
E tem um santo que falava assim: no céu São José não pede, São José manda. Porque aqui na terra o Filho de Deus o obedeceu. E o Filho de Deus, nós assim o cremos, ele será eternamente grato ao glorioso São José. E a forma dessa gratidão se manifestar é atendendo às súplicas do glorioso São José. Ele é um grande intercessor. Então hoje, nessa solenidade, São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, quero pedir a bênção de Deus para que você possa ter uma maior devoção ao glorioso São José, principalmente se você não tem uma imagem, se você ainda não reza ao glorioso São José, crie essa devoção, porque São José está perto de Nossa Senhora, São José está muito próximo de Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.